Então hoje eu quero te contar como é que foi essa fase da minha vida em que eu percebi que eu precisava ter um outro ritmo de vida, que o que eu estava vivendo não estava aderente àquilo que a minha alma queria, aquilo que eu desejava para mim. Então, na época, eu trabalhava numa grande empresa que eu honrei, né, durante todo esse período, foram 15 anos trabalhando só lá. Tinha bons benefícios, visibilidade, tinha uma equipe muito grande também. E eu entregava o melhor, entregava com excelência, eu era extremamente fazedora, sempre buscava aperfeiçoar aquilo que eu entregava, enfim. Só que esse estilo de vida e essa minha entrega foi me cansando, cansando, e eu era uma mulher cansada e extremamente ocupada. E eu achava que essa ocupação era normal. Todo mundo era ocupado, agenda cheia, não tinha tempo para nada, com uma criança pequena. Na época, Júlia tinha de 4 para 5 anos. E né, é óbvio, né, que desde do início eu já trabalhava já nessa empresa, só que eu passei por uma transição. Essa empresa foi vendida, eu fui para uma outra empresa, que requeriu muito mais de mim, que era uma multinacional, e eu precisava me adaptar aos sistemas, me adaptar ao estilo, né, à cultura da empresa, enfim. Eu viajava muito, viajava o Brasil todo, fazendo projetos. E esse trabalho eu gostava porque eu conseguia entregar transformação, né, mudanças de rotinas, enfim, de processos por onde eu passava. Mas isso foi me cansando. Chegava no sábado, quando tinha um evento, eu estava bem cansada. E eu vivia muito abatida, cheia de olheira, porque era uma rotina de 8h30 da manhã às 18 horas, atendendo pessoa, atendendo clientes, de equipe, enfim. E chegava em casa, tinha minha filha para cuidar, para dar atenção, ela na ocasião ficava na creche. E no fundo, eu observava que não é possível que só tenha esse estilo de vida. E eu já desejava mais da vida, eu já desejava viver algo novo, mas eu não sabia como. Como que você já é estruturada numa grande empresa, bem estabelecida ali, uma empresa que para muitas pessoas era um sonho trabalhar lá. Como que você muda? Você parece que você está no estilo de vida que você sonhou, mas lá na minha alma eu sentia que eu queria algo mais. E o que eu pensava? Minha filha de 3 para 4 anos e eu nessa correria de viagem e tudo, eu gostava de viagem? Gostava, porque tem um lado maravilhoso da vida corporativa, né? Das conquistas, do próprio poder pessoal, você vai conquistando, vai avançando, enfim, vai entregando projetos, e isso é maravilhoso. Só que eu ficava pensando o seguinte, ok, ela hoje está na integral na creche, mas e quando ela fizer 6 para 7 anos, que for para uma escola meio período, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? E aquilo ficava na minha alma, sabe? No meu coração. O que, que eu vou fazer? Eu pensava o tempo todo, né? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver? E aí, nessa rotina, eu super fazedora, eu me cansava demais. Os sábados, às vezes eu não tinha vontade nem de sair. E eu me sentia culpada, porque quando eu queria fazer algo para mim, eu falei, mas minha filha está aqui, meu marido, eu não consigo dar atenção para eles. Então era sempre para o outro, sempre dando atenção para o outro. E eu ficava sempre para depois, sempre para depois. Até que eu comecei a perceber meu sono completamente regulado, um cansaço. Sabe qual era o melhor dia para mim? Sexta-feira. Isso comunica muito. Se você fica torcendo para chegar sexta-feira, isso fala alguma coisa sobre o teu ritmo, o teu contexto. Como falava comigo. E segunda? Segunda era o dia mais penoso. Fora que às vezes sábado e domingo eu não estava presente em família, eu não estava presente num evento, eu estava a mil, pensando na quantidade de e-mails que eu tinha para responder. Às vezes era uma caixa com mais de 1000 e-mails. Que eu voltava na segunda-feira e ainda tinha aquela quantidade e não resolvia. Porque parecia lactobacilo vivo, ia produzindo, produzindo. E assim, não era falta de foco, mas isso me desgastava, me desgastava. Isso começou a me cansar. Às vezes eu acordava no meio da madrugada, não conseguia dormir. E fora esse cansaço, essa mente acelerada. Mas quando você está num contexto que todo mundo vive isso, é normal. Tá tudo bem, é normal. Todo mundo tem filho, com essa correria mesmo. Corre para lá, corre para cá, a vida é assim. Quando eu levantava de manhã, que eu tomava um café correndo, que eu não tinha nem paz para sentar e tomar um café, aquilo mexia comigo.
E esse desconforto muito sutil foi começando, foi chegando. Mas assim, e aí, às vezes eu pensava assim, mas isso é uma ingratidão, porque eu estou num lugar bom, tenho bons benefícios aqui, eu consigo fazer uma entrega, tem um time que super trabalhava alinhado comigo, e eu super tenho orgulho das pessoas que trabalharam comigo. Evolui muito, cresci, enfim, e eu ficava nesse conflito. Até que o meu corpo começou a dar alguns sinais de desgaste. De vezes eu trabalhando, ficava com um batimento cardíaco muito acelerado, não dormia direito, irritação. Não sei se isso se conecta contigo. Às vezes eu preferia ficar em casa, não estava afim de fazer nada. A minha alma já estava completamente desconectada daquele estado. E assim, eu fui me adaptando, forçando por muito tempo a viver esse ritmo, porque eu precisava entregar, responsável, né? Tinha outras coisas por fazer e quase não tinha tempo, né, para brincar com a minha filha, para ficar junto com ela. Sei que ela estava lá bem cuidada. No outro vídeo eu comentei, né, que eu encontrei um espaço maravilhoso para ela ficar. Mas a vida, assim, seguia e eu não estava bem, não estava feliz comigo. Até que eu percebi que todas as vezes que eu chegava para trabalhar, isso era um peso. Isso começou a pesar, inúmeras reuniões durante o dia, às vezes total, sem nexo. Reuniões, às vezes você não sabia nem por que estava presente, mas chegava o convite que você precisava ir. E, sobretudo, eu não tinha o autoconhecimento que hoje eu tenho, que eu comecei a buscar, para ter um melhor posicionamento, para saber quais são os meus limites, para dizer não. Então, eu vivia nesse contexto, eu aceitava, me adaptava, mas também não me posicionava da forma que eu precisava. E como o autoconhecimento, ele é esclarecedor. E ele chega numa fase da nossa vida que dá traz uma mudança, assim, significativa. E aí eu comecei a entender que eu podia mais, sabe? Eu podia fazer algo diferente. E na ocasião, eu morando no Rio de Janeiro, eu tinha uma vizinha, em frente assim, à minha casa, né? E eu achava tão interessante quando ela sentava na cadeira de praia e ficava lá, ela respirava. Eu falei, gente, não tem tempo nem para sentar, para respirar, para ter um tempo para mim, para eu ler um livro com paz, era sempre naquela adrenalina. E com o telefone corporativo, e como eu era líder na ocasião, alguns clientes ligavam, você tinha que estar ali a posto. Eu falei, nem um sábado nem um domingo eu não tenho. E, gente, será que esse realmente é seu estilo de vida que tem para mim? Não é isso que eu escolhi. E aí foi seguindo, os dias foram passando, até que eu comecei a perceber eu bastante fragilizada, sem entusiasmo para trabalhar. E olha que isso era algo que eu tinha, né? Que eu fazia com maior amor, com carinho, mas eu comecei a me sentir muito sugada, zero energia, já chegava cansada, fazia as entregas, mas às vezes eu só conseguia entregar quando eu ficava no silêncio. A minha alma já queria esse silêncio, já não queria mais essa correria, essa loucuragem. E aí eu fui trazendo trabalho para casa. Sábado, às vezes, eu sentava, aí meu marido ficava com a minha filha. E aí, assim, fui afunilando um estilo de vida total desconexo. E aí meu corpo começou a dar sinais, comecei com as escamações nas mãos e nos pés, que não curavam. Bolhas, e aí abria feridas. E fui em vários dermatologistas. Busquei, né, tratamento. Fiquei mais de um ano assim. E era nos pés. Mas eu percebia que todas as vezes que eu tinha um pico de estresse, abria essas bolhas. E nas mãos eu ficava muito, muito constrangida, que era nas minhas unhas também. Minhas unhas eram como se tivesse um unheiro. Eu ficava muito vergonhada com aquilo ali. E aí começou assim, começou um sono desregulado, muita sudorese de noite, às vezes vinha uma inquietação, um medo. E esse era o contexto que eu estava. Mas, para todos os efeitos, é normal, né? É normal ficar assim, é normal. A vida é corrida mesmo. Hoje em dia tudo é estressante. E aí você vai aderindo a esse estilo de vida que, no fundo, não é o que você quer, mas é o que você tem para aquele momento. E assim eu segui, até que um belo dia
eu não consegui levantar para trabalhar. Sabe aquele esgotamento? O corpo não acompanhou o meu ritmo e ali eu não conseguia. Eu comecei a ter lapso de memória, muito esquecimento. E eu falei, realmente agora não dá. Foi ali que eu falei, tá tudo bem, eu vou parar, eu vou ver o que está acontecendo comigo. E naquele período, eu busquei ajuda, eu já fazia terapia. Mas a minha terapeuta falou assim, do jeito que você tá, o mais adequado nesse momento é você procurar um psiquiatra, porque você vai precisar se afastar do trabalho. Eu não consigo te afastar, mas se você for, né, tiver esse laudo. E aí eu fui, busquei, assim, e ainda achando que era só uma fase. Mas a situação no meu corpo estava muito mais profunda. Por isso que hoje eu ensino, né, depois de toda essa mudança, que eu busquei conhecimento, hoje eu guio mulheres, né, eu direciono mulheres para, de fato, conseguirem reorganizar a vida, sustentar o ritmo que ela deseja, para ela expandir. E não passar pelo que eu passei. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Mas eu busquei ajuda. E é muito interessante, quando a gente está num estado assim, aceitar esse estado e buscar uma ajuda. Assim, eu não estou bem. Reconhecer. Porque eu só buscaria ajuda se eu tivesse reconhecido. Se eu não tivesse reconhecido, se eu continuasse entendendo que seria normal, até ter um colapso e não tá aí para contar nada. Porque é assim, porque depois de muito tempo no mesmo estilo de vida, o teu corpo fica no automático e você se perde, se desconecta de você. Mas nunca ninguém tinha me falado isso, que eu estava desconectada de mim. Eu não tive esse direcionamento. Então, o que vai fazer? Para mim, eu estava fazendo o meu melhor, super produtiva, responsável, entregando o que eu podia, enfim. Era o meu melhor, mas, na realidade, o corpo já estava, né, comandando, o corpo já estava falando. Aí busquei essa ajuda, a doutora falou para mim que eu precisava me afastar. E ela me diagnosticou com burnout. É esse esgotamento, essa desconexão do teu eu superior, dessa centelha divina, desse sopro divino que Deus te deu. Você se desconecta disso e vive uma vida completamente desalinhada com o que você nasceu para ser. E aí é uma forma do corpo te avisar, dando sinais na mente, na pele, no cabelo, no sono, ele se comunica. Então, hoje eu aprendi a entender os sinais do meu corpo, mas foi todo um processo. Foi de anos, né? Tem 3 anos toda essa transição. E ali eu comecei a pensar nessa fase de licença, fiquei de licença. E ali foi a minha virada de chave. Que eu pensei, se eu continuar nesse estilo de vida, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. E aí vem, né, no seu pensamento, mas tem pessoas que aguentam. Você não está falando, você é fraca. Você é fraca. Não, mas não é sobre fraqueza. É sobre você não suportar mais um estilo, uma adrenalina, uma inquietação, uma correria que você não acompanha, que chega a te fazer mal. Mas tem benefícios, muitos benefícios, mas também tem um lado sombrio da vida corporativa. O lado solitário. Tem um lado muito bom, o lado que a gente honra, mas tem o outro lado. Então, eu entendi, um belo dia, eu numa sessão terapêutica, a minha psicóloga falou assim, vamos pensar nas perdas e nos ganhos de você estar vivendo esse estilo de vida? Mas eu não via outra possibilidade. Na ocasião, com 47 anos, o que eu tinha de crença limitante? Com essa idade, você precisa se aposentar nessa empresa e aproveitar que é uma boa empresa. Você tem que ficar lá. Sair é loucura. Quem é que vai sair com 47 anos de uma empresa e vai para outro lugar? O mercado está difícil. Só vinham essas crenças no meu coração, na minha mente. E aí ela falou, vamos conversar? E ela fez um desenho, botou no papel. Do lado ela colocou perdas, do outro lado ela colocou ganhos. Vamos lá perceber como é que tá? Você ganha mais ou perde? E ali eu fui listando os ganhos físicos. E se você hoje está numa situação que você não sabe o que fazer, essa é uma ferramenta de coach. Hoje eu sou coach, eu uso com os meus clientes, mas na ocasião ela usou nessa terapia e foi um divisor de águas para mim. Eu fui colocando os ganhos físicos de trabalhar num lugar desse, bom, com bons benefícios, pensando no meu crescimento, na minha carreira, pensando nos ganhos também psíquicos. E coloquei as perdas.
como eu me sentia, o que eu estava sentindo, perder, né, tanto físico quanto psíquico, e fui pensando isso tudo. E eu cheguei a uma simples conclusão. Eu estava perdendo vida. Isso foi assim meio que um choque de realidade. É muito bom, né? Eu sou apaixonada, né, por essas terapias, pelo acompanhamento, porque isso te dá clareza. E quando você traz para a consciência, não dá para desver. Você, depois que vê, não dá para desver. Quando você tem... Até então não tinha clareza, eu achava normal. Mas quando eu entendi, não, eu estou perdendo vida, eu tenho que fazer alguma coisa por mim, porque eu tenho uma filha, eu tenho uma família. Eu quero ver minha filha crescer, eu quero ter saúde para acompanhar minha filha na escola, nas atividades, vê-la encaminhada. E naquele dia eu já tinha decidido que eu ia fazer uma transição de carreira, que eu não ia permanecer na vida corporativa. Ali eu tive a certeza com aquela ferramenta na mão, mas ao mesmo tempo medo, insegurança, falta de clareza, não sabia o que eu ia fazer a partir dali. Afinal, eram muitos anos trabalhando com aquilo ali, e eu não tinha assim problemas assim gravíssimos para falar, eu não me adapto a esse ambiente. Não, eu era super adaptável. Excelente relacionamento, sabia lidar e conduzir muito bem com a minha liderança, era muito respeitada, só que não dava mais para mim. E foi aí que eu comecei a pensar em algo, pensar e estruturar para eu tomar essa decisão. Então eu fiquei 3 meses de licença. Chegou um belo dia numa consulta, a doutora falou, olha, já vou te liberar, você já está bem, e eu quero trazer aqui para vocês. Eu consegui me recuperar sem nenhum tipo de medicação, a não ser vitamina, que eu tomei para eu ter mais ânimo, mas eu sempre fui muito sedentária, comecei a fazer exercício físico caminhando, depois eu comecei com funcional na praia, e hoje eu moro aqui perto da praia, melhorando minha alimentação, entendendo e procurando me acalmar para dormir bem. O sono, a alimentação e o exercício físico foram os meus aliados para eu sair desse estado de agonia, de irritação, de perda de vida, para ganhar um novo fôlego. Então, hoje eu considero um burnout como um momento que foi uma virada de chave na minha vida. Eu poderia ter visto como um fim de uma carreira, mas eu consegui ver como o início de uma nova história, de um novo ritmo, de uma mulher que queria crescer e precisava ver uma porta se abrir. E eu estava muito limitada, entendendo que só era aquele estilo de vida. Então, foi quando numa da sessão eu escrevi minha carta de demissão. Eu escrevi e eu procuro muito perceber como eu me sinto. E só de escrever numa sessão como um ensaio, eu me senti muito livre. E eu fui com essa liberdade, eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer coisas novas que eu não tenho a clareza, que eu vou contar aqui nos outros vídeos para você. Mas o que eu quero te trazer? Se você sente que tem algo mais na vida, você pode mais. Tem algo que lá no fundo da tua alma você deseja. E você está desconectada dessa vida que você deseja. Deixa eu te falar. Tem um outro caminho. Tem um outro caminho e você pode viver esse novo. É óbvio que você pode se planejar para fazer essa transição com calma, com paz. Eu precisei resolver muito rápido. Eu nem tive esse tempo de planejamento. Foram 3 meses de licença quando eu voltei, eu pedi demissão. Mas existe uma forma de você fazer uma transição com calma, com paz, com o pé no chão e, de fato, viver essa vida que você nasceu para viver. Isso que está aí no teu coração que você deseja. Então, se você hoje está vivendo esse conflito de não saber por onde começar, eu quero te trazer esse direcionamento, a solução para você, assim como teve para mim. Nos próximos vídeos eu vou te contar como é que foi essa trajetória. Se você conhece alguma amiga que está vivendo isso, compartilhe esse vídeo com ela. Quem sabe vai ser uma luz para ela saber que ela não está sozinha.